Qual era a verdadeira face de Jesus Cristo? Temos muita pouca informação a esse respeito. Sabemos como são as suas ilustrações e geralmente todas têm algo em comum umas com as outras. Mas o fato é que se cruzarmos com Cristo em uma rua movimentada de qualquer cidade deste mundo, não teremos a menor ideia de que o fizemos. Mesmo entre os seus apóstolos, Jesus evidentemente não se destacava como fisicamente muito diferente. A sua aparência era como de qualquer outro judeu de sua época. Jesus podia facilmente misturar-se no meio da multidão, pois Judas teve de traí-lo com um beijo identificador perante o destacamento de soldados e guardas fornecido pelos principais sacerdotes e fariseus que o acompanhavam. Como Cordeiro de Deus, Jesus não tinha defeito algum. Mas como havia profetizado Isaías 7 séculos antes do nascimento de Jesus, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Surgindo em condições humildes, sem nenhum dos emblemas usuais da realeza, a sua verdadeira identidade era visível apenas ao olhar perspicaz da fé. Jesus era um judeu, por isso provavelmente tinha pele escura, olhos e cabelos escuros. Essa conjectura torna a sua fisionomia totalmente diferente do Jesus de muitas pinturas com semblante de cabelo loiro, olhos azuis e pele clara. Os seus traços físicos, provavelmente semitas, teriam sido herdados de sua mãe Maria, judia. Como os varões judeus da época em geral, ele deveria usar barba e ter um cabelo bem aparado. Moedas cunhadas, estátuas esculpidas e retratos pintados revelam as feições de alguns contemporâneos de Jesus. E a história fornece retratos de muitos personagens históricos, mas o dele não há vestígio algum. De uma coisa temos certeza: para Deus, nunca foi importante que soubéssemos ou que reverenciássemos o seu semblante humano. Embora não tenhamos a sua figura, temos particularidades preciosas do seu ser, de sua mente, de seu caráter, das qualidades morais e de sua natureza espiritual. Quanto está contido na face de Cristo? Nós devemos adorá-lo como a imagem visível do Pai invisível, a glória de Deus, pois Cristo é o Filho de Deus. Tudo que pertence à humanidade ideal, pois Cristo é o verdadeiro homem. A história de tudo que pertence à nossa redenção está nele escrita. Podemos então imaginar a sua feição de acordo com as palavras das Escrituras. Como quando Jesus viu a cidade de Jerusalém à sua frente, e antevendo que ela seria cercada e atacada e esmagada até o chão, juntamente com seus filhos dentro de si, e começou a chorar. Aquele rosto voltado para Jerusalém era espelhado. Ele manteve o seu rosto fixo diante de realidades terríveis, inclusive de sua própria, pois a ferocidade do Calvário também estava próxima diante dele. E o que nos faz imaginar o seu rosto ferido, até a profundidade de sua alma, pelo desprezo e intolerância dos fariseus, escribas e dos sacerdotes judeus? O que se passou na sua mente quando seu próprio povo o preteriu a Barrabás, gritando pela sua crucificação? O profeta já havia anunciado: quem creu na sua pregação. Aos olhos destes, ele não tinha atrativo nenhum, nada que os fizesse interessar-se por ele. Foi desprezado e rejeitado. Apesar dos sofrimentos experimentados nas mais amargas provações e de sua profunda sensibilidade, suportou toda a indignação sem um murmúrio.
Em outro momento, quando Cristo levou os seus discípulos para orar em Getsemane, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, que este cálice seja afastado de mim. Todavia, desejo a tua vontade e não a minha. Getsemane foi a forma prostrada do Calvário, antes do seu tempo, e como bem profetizou o rei Davi no Salmo 22. Rodeou-me um bando de malfeitores, como se fossem cães. Atravessaram-me as mãos e os pés. Poderia até contar todos os ossos do meu corpo. Eles olharam para mim, observando-me malignamente. Repartiram a minha roupa entre si e tiraram a sorte a minha túnica. E o que dizer do seu rosto terrivelmente desfigurado após sua prisão e julgamento, sem um único protesto sequer? Arrastado pelas ruas de Jerusalém até o lugar de sua crucificação? Mas afinal, quem de entre aquele povo, naquele dia, se deu conta de que Cristo iria morrer pelos pecados deles, que estava a sofrer o castigo que eles deveriam ter suportado? Ele foi sepultado como um criminoso. A verdade é que ele nunca cometeu pecado e nunca enganou ninguém. O profeta Zacarias também anteviu o seguinte acontecimento, que ainda é futuro nos dias de hoje. Nessa altura, derramarei o espírito de graça e de oração sobre todo o povo de Jerusalém e me verão, a mim, aquele que trespassaram, e chorarão como por um filho único ou um primeiro filho que lhes tivesse morrido. Devemos também nos lembrar de seu rosto ressurreto, quando, após 3 dias de sua crucificação, quando nascia o novo dia, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo e viram Cristo como um anjo. E houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra para um lado e sentou-se sobre ela. O seu rosto brilhava como um clarão e tinha vestes muito brancas. Nesse rosto cintilante vemos um reflexo do futuro glorioso, com seu rosto reluzindo entre 7 castiçais de ouro, representando a sua santa igreja de todos os tempos, que João, em seu livro do Apocalipse, logo no primeiro capítulo, nos deu o seguinte testemunho. E no meio deles estava o Filho do Homem. Trazia um manto que lhe chegava aos pés e uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve, e os olhos brilhavam como chamas ardentes. Os pés reluziam como bronze polido e a sua voz tinha a majestade das grandes vagas. Segurava na mão direita 7 estrelas e na boca uma afiada espada de 2 fios. O esplendor do seu rosto era como o do sol na sua maior força. João também viu mais adiante o céu se abrir, e aparecer um cavalo branco montado por aquele que foi morto, mas que vive eternamente. Aquele que possui as chaves da morte e do inferno. Ele descreveu assim essa sua nova visão. Os seus olhos eram como labaredas, e na cabeça tinha muitas coroas. E tinha um nome escrito nela que só ele sabia. A roupa que vestia tinha marcas de sangue. O seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho fino, do mais branco e puro, seguiam-no em cavalos igualmente brancos. Na sua boca segurava uma espada afiada para com ela vencer as nações. No manto que trazia, e abaixo da cintura, tinha escrito este título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pois então hoje, se ouvirmos a sua voz, não endureçamos os nossos corações, pois a alternativa é maravilhosa. O salmista nos diz que há um rio que corre à mão direita de Deus. O rio de prazer à direita de Deus. E onde o Evangelho nos leva é um rio que não pode secar. Nunca veremos esse leito do rio secar.
nunca haverá uma seca celestial. Nossas lágrimas certamente secarão, mas o rio do prazer eterno de Deus nunca secará. O próprio Deus nos garante isso. As Escrituras também nos dizem que Cristo está sentado à direita de Deus, pois Ele é esse rio de prazer. Então caminhemos ao Pai Eterno pelo nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Busquemos a face de Deus, a face do Senhor Jesus Cristo. Eis o nosso Deus. Contemplemos o nosso eterno Criador, a nossa redenção. Esta é a verdade de Deus. Esta é a verdade do Evangelho. Amém.